Bem-vindos à Sabatina Eleitoral 2020. Meu nome é Isadora Trava do Gais e este ao meu lado é o Lucas Gabriel de Moraes Chagas. Somos associados ao Taract Clube de Pacaembu Terra Boa e daremos início agora à Sabatina Eleições 2020. Estendemos o convite para todos os 5 candidatos a prefeito de Santo Anastácio e 4 deles aceitaram participar dessa sabatina. Vamos conversar agora com o senhor Mário Augusto Batista Leite, mais conhecido como Dida. Ele é candidato a prefeito de Santo Anastácio pelo PT. Antes de mais nada, gostaríamos de esclarecer que o nosso objetivo é abrir espaço para os candidatos a prefeito de Santo Anastácio falarem suas ideias e plano de governo para a próxima gestão 2021, que vai até 2024. Nossas regras são bem simples. Cada candidato terá até 1 hora para responder às 7 perguntas, sendo tempo igual para todos. As perguntas tratarão dos seguintes temas: emprego, aumento de renda e desenvolvimento da cidade, moradia popular, saúde pública, educação, meio ambiente, infraestrutura urbana e rural e o pergunta da população. O limite de tempo de cada resposta será de 3 minutos, sendo a mesma duração para apresentações e encerramento. Nessa ocasião, também estão aqui acompanhando o candidato Dida, os seus companheiros Luciano Mambri Sanches, que é apoiador da campanha, da parte da comunicação, e Agripino Miguel Costa, que é candidato a vereador aqui também na cidade de Santo Anastácio. Ressaltamos que estamos respeitando todo o protocolo de segurança, distanciamento social, uso de álcool gel e máscara por toda a equipe de apoio e convidados. Esclarecemos ainda que o candidato não está usando máscara porque estamos respeitando o distanciamento de 1,5 metro e também para melhorar sua expressão e comunicação com você, eleitor. Agradecemos aos telespectadores que nos acompanham pelas mídias sociais e agora vamos dar início à sabatina. Candidato Dida, o senhor tem 3 minutos para apresentações iniciais, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a atitude de vocês de estar dando essa abertura para todos os candidatos expor o que pretende para a nossa cidade, que não é fácil, inclusive nós estamos vivendo um momento extremamente complicado e, principalmente o ano que vem, o que nós temos ciência, que o país, a receita do país vai cair e quem for contemplado, for eleito, vai enfrentar uma situação extremamente não fácil, né? E para isso, a gente, nas 2 décadas que a gente está na caminhada, a gente conseguiu conter uma experiência para que a gente possa colocar em prática na nossa cidade, em benefício da nossa população. Muito bem. Sejam bem-vindos, candidato e equipe. Vamos iniciar as perguntas. Nós vamos realizar o sorteio dos temas, como já informamos, através desse bolo transparente. Franco, por favor. Deixa eu pegar aqui. A primeira é sua. A primeira pergunta sorteada é com relação ao tema meio ambiente. Vamos lá. Santo Anastácio apresenta ainda 2 lixões a céu aberto, despejo irregular de lixo em vias municipais e animais soltos em vias públicas. Não há centro de educação ambiental para realizar estudos e difundir a cultura da preservação das APPs de praças, campos e rios que cortam a cidade. Candidato, o que a sua administração se compromete a fazer para proteger a natureza e o meio ambiente em Santo Anastácio? Bela pergunta. Bom, esse é o primeiro item da pergunta aí sobre os lixões. Na realidade, esse ano será o último ano que vai poder estar enterrando o lixo. Inclusive, nós fomos convidados para que o mês que vem nós pudéssemos fazer parte de uma reunião em Presidente Prudente para que a região faça parte de um consórcio que provavelmente seja lá em Martinópolis, mas nisso vai ser decidido nessa reunião, que todo o lixo de todas as cidades que compõem a nossa região vai ser todo levado para esse local, para que possa ser separado, ou seja, e dentro desse processo teve o início aí já, né?
desse processo de separação de lixo. Mas todo lixo que for para esse local, que talvez seja lá em Martinópolis, será o lixo que não tem uso, que não vai ser aproveitado. Agora, dentro desse contexto das APPs e das áreas, bom, uma coisa muito importante que a gente tem ciência é que a gente vê que os nossos rios não têm proteção nenhuma. Ou seja, um local que se inicia a conscientização da nossa população é na escola. Que ali saem os futuros que vão até proteger, e eles podem nós vamos estar usando muito isso, nesse sentido de fazer com que uma parceria das escolas, juntamente com os professores e alunos, de fazer o quê? Nós ter um viveiro adequado, fazer com que os alunos também possam estar contribuindo nessa formação das mudas, e essas mudas chegando a um tamanho ideal, os próprios alunos, a própria sociedade, fazer um mutirão, fazer com que esses nossos rios tenham vida de fato. E tem muitos lugares aí que tem minas que às vezes são cobertos com os próprios lixos, porque se a gente dá uma volta na cidade, a gente vai ver que a nossa cidade, ela ainda falta essa conscientização, que a gente vê um monte de lixo jogados na beira das estradas, ou seja, a gente, em geral, a gente não tem o costume de guardar uma folha, um papelzinho de bala, que às vezes a gente utiliza. Candidato, desculpe interrompê-lo, o tempo do senhor para essa resposta acabou. Maravilha, então vamos para a segunda pergunta. Deixa eu levantar aqui para a câmera pegar. Pergunta da população. Então vamos lá, essa pergunta nos foi enviada por um post que o Rotaract fez na sua página oficial do Facebook. Aqui. E ela é uma pergunta da leitora Sinara Cruz. Ela é moradora do bairro Centro, é professora de História na escola Alice Maciel Sanches. A pergunta dela para o senhor é a seguinte, candidato. Tendo em vista a situação atual da nossa cidade em relação ao desemprego, que é um dos fatores que colabora para o envolvimento de jovens com tráfico de drogas cada vez mais cedo, gostaria que o candidato apontasse suas propostas de como pretende inserir o jovem no mercado de trabalho em nossa cidade. Considerando que já temos essa iniciativa, mas infelizmente o número alcançado é muito ínfimo. Uma pergunta muito inteligente. Bom, primeiramente, alguns anos atrás nós tínhamos aqui em Santo Anastácio o balcão de emprego. E nós temos dentro do nosso plano de governo reativado esse balcão de emprego, mas de que maneira? Fazendo parcerias com as cidades adjacentes aí, no sentido de fazer com que a gente possa estar integrando os nossos jovens ou fazendo parcerias com cursos profissionalizantes. E uma coisa muito interessante dentro desse contexto, a gente tem uma relação com muitos deputados. Hoje o Partido dos Trabalhadores, no estado de São Paulo, ele tem 19 representantes, 10 estaduais e 9 federais. E dentro desse leque, com certeza, esses contatos que a gente tem, com certeza nós podemos estar utilizando eles e no sentido deles terem algum vínculo ou relação com algum empresário que de repente a gente possa estar fazendo até parcerias em relação a alguma empresa que não esteja no próximo de nós, mas independente da distância, mas que de repente a gente possa ter uma filial dessas empresas em nossa cidade, porque a mão de obra a gente vai ter, é só qualificar. A finalidade é isso, de tentar introduzir os nossos jovens, porque hoje a gente vê o nosso jovem acabando o ensino médio, ele sonha, ele é pressionado dentro de casa para
entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes eles têm que se dirigir a São Paulo, aos grandes centros, que a nossa cidade não consegue absorver a mão de obra dele. Mas muitas vezes ele sai daqui sem essa qualificação, e chegando lá também, ele vai ter que entrar no mercado, fazer alguma coisa que de repente não é do que ele estava sonhando e pretendendo fazer. Perfeito, candidato. Vamos então para a próxima pergunta. Vou sortear o tema dela. Emprego, aumento de renda e desenvolvimento da cidade. Uma cidade onde não há planejamento de políticas de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda está fadada ao fracasso, pois sem desenvolvimento econômico não temos capacidade de investimento em outras áreas e ficamos reféns apenas dos repasses federal e estadual. As poucas indústrias que condicionavam o poder econômico da cidade fecharam suas portas e grupos familiares passaram por inúmeras transformações, afetando não só a parte econômica, mas também a sua saúde física e mental. Candidato, seu compromisso é com a cidade. O que, como prefeito, você fará de emergencial para corrigir a demanda de emprego, renda e desenvolvimento de Santo Anastácio? Olha, esse tema, inclusive a pergunta anterior, vem de encontro mais ou menos a essa pergunta. É um tema extremamente complicado, principalmente o momento que nós estamos passando. O que eu posso estar citando hoje nós temos algumas empresas, algumas estruturas aqui, que vou citar a empresa Sina, por exemplo, ela tem uma estrutura montada, praticamente montada. Uma coisa interessante que recentemente eu observei, assistindo Fantástico, eu vi o Ministério Público fazendo ações, fazendo com que algumas empresas que estavam sem vida, o Ministério Público entrou com ação, fazendo com que o dono dela, ou eles regularize o espaço físico, ou o Ministério Público faça uma ação de interdição, no sentido que ele possa estar dando oportunidade para que, de repente, uma outra empresa possa se alocar no local. E isso fazendo com que a nossa população possa ser atendida de imediato. Agora, a gente também tem uma visão no sentido que hoje a prefeitura, a gente vê que tem certos setores que ela está inchada e outros setores ela não tem a quantidade suficiente de pessoas que possa estar fazendo um papel digno da nossa cidade. E isso nós vamos dar oportunidade aos nossos jovens, como eu citei na pergunta anterior, que muitos dos nossos jovens, acabando o ensino médio, a visão deles ele visa o trabalho e às vezes o trabalho não está próximo dele. Então a gente vai dar oportunidade para que os jovens possam estar mostrando a sua habilidade no serviço público. É claro que a prefeitura não podemos fazer ela como um cabide de emprego, mas podemos fazer com que ela possa dar oportunidade para quem quer, na realidade, aprender algo. Porque o jovem hoje, ele não é absolvido no mercado, porque muitos falam qual é a sua experiência, cobra a experiência. E então nós, dependendo dos setores, nós vamos estar dando essa oportunidade para que o jovem, no caso, quando ele sair, ele possa sair com uma condição que ele possa ter possibilidade de sobreviver, ter uma sobrevivência adequada onde ele quer que ele vá. Maravilha. Vamos então para a quarta pergunta da nossa sabatina. Deixa eu chacoalhar aqui para a câmera. Infraestrutura urbana e rural.
Vamos lá. Um município só pode ser verdadeiramente considerado bom para se viver se for bom para todos. 2 ruas em Santo Anastácio ainda não possuem cavaletes com rede de água, saneamento básico e asfalto. Bairros afastados estão com o asfalto totalmente danificados. Alguns bairros não oferecem parques infantis e a cidade também não oferece acessibilidade para portadores de deficiência visual. Então, essa é uma pergunta que vai ser dividida em 2 partes, a urbana e a rural. De modo objetivo, o que a sua administração se compromete a fazer para promover essas melhorias e tornar a cidade mais segura e amigável a todos? Bom, primeiramente, eu tenho 50 anos, né? Tenho 50 anos e dentro desses 50 anos a gente vê que a nossa cidade precisa muito, muito de melhoria. Primeiramente, cada local tem a sua problemática. E uma coisa muito importante é a gente ouvir qual é a problemática daquele local, para que a gente possa estar fazendo uma ação concreta dentro daquele local. Porque dentro desses 50 anos, a gente vê ações feitas de cima para baixo e às vezes não atende a demanda daquela localidade. Então a finalidade nossa é fazer com que a nossa comunidade possa ter voz e possa ter oportunidade para que as demandas dela possa estar sendo atendida dentro do poder público. Até porque quando a gente se coloca à disposição da sociedade, a gente se coloca dentro do contexto de poder contribuir e sanar aqueles problemas. Mesmo se a gente não consegue sanar 100%, a gente pelo menos dá um início que de repente hoje tem esse processo de reeleição, de repente da gente, se não for reeleito, o outro que vier dá sequência, porque hoje tem uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que ninguém pode deixar nada para que o outro que venha assumir o local dele ter dívida. Então, uma das coisas mais importantes é fazer com que a sociedade tenha voz e oportunidade de ser atendida na sua realidade, na onde ele reside. Maravilha. A segunda parte da pergunta é com relação ao ambiente rural. Então ela diz o seguinte: no meio rural, o que a sua administração prevê como incentivo ao produtor rural, tanto para possibilitar o setor primário e o aumento da produtividade, quanto ao acesso às propriedades rurais? Bom, primeiramente, a gente tem que convocar os nossos produtores, e esses produtores, eles sabem quem de fato conhece a realidade da zona rural, para que de repente, para a gente ter um secretário desta área, essa pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento, e para que a gente não possa errar, nós vamos chamar os produtores para que eles possam escolher uma pessoa que possa estar atendendo as demandas dele. Uma coisa interessante, nós todos aqui somos Santo Anastácio. Eu tive a oportunidade de no supermercado, não vou falar o nome aqui, e no mercado eu fui comprar uma alface lá, e o alface estava dentro de um saquinho, né? Esse saquinho estava escrito o nome de uma outra cidade, alface. Olha, nós temos um monte de produtores aqui, e esse alface que estava lá à venda era de um produtor de uma outra cidade. Então, alguma coisa está errada. Nós temos um monte de produtores aqui que poderia estar atendendo a demanda dos moradores e lá no mercado. Então, o que falta é esse tipo de diálogo, essa coisa do poder público tá próximo, tá aberto dos produtores, para que de repente todos os produtos que é produzido no nosso município possa até não só consumido aqui, como também ser consumido em outros locais, como eu citei esse alface que eu levei, era de uma outra cidade. Então, uma observação que eu fiz, que a gente vai tentar colocar em prática, para que a gente não possa errar. Nós vamos chamar os produtores para que eles possam
está indicando a pessoa adequada que sabe da dificuldade que eles têm na zona rural. Muito bem, candidato. Vamos dar continuidade, então. A quinta pergunta sorteada é sobre moradia popular. Moradia popular. Santo Anastácio registra um déficit habitacional de mais de 1.000 moradias. Há cerca de 12 anos, a cidade não recebe um conjunto habitacional e o sonho de receber a chave da casa própria fica mais longe. Quais ações sua administração pode nos antecipar em relação a programas de construção e qual o seu plano municipal de habitação para suprir essa demanda já no primeiro ano de governo? Bom, alguns anos atrás, teve uma situação de uma pessoa tentou introduzir aqui, fazer com que se formasse uma associação. E essa associação, as pessoas se juntavam e eles pagariam uma taxa, um valor, para estar comprando o espaço físico, e esse espaço físico seria totalmente dividido em terrenos, e um terreno seria para cada um. E cada um iria, no caso, fazer uma ação no sentido de estar fazendo as suas casas. Mas a ideia nossa é fazer com que a prefeitura também faça parte desse contexto. Toma frente dessa situação, que a prefeitura possa estar adquirindo um espaço físico, terrenos, para que essa associação possa ser concretizada. A prefeitura ter esse terreno, fazer a infraestrutura e os moradores, no sentido deles fazerem em parcerias, em processo de multirão. Por exemplo, se tem 200, 300 pessoas, cada mês, de repente, em multirão, as pessoas vão estar doando o material e os próprios moradores, de repente, por mês, fazendo 10 casas até o término, no caso, 100, 200, 300 casas, mas a prefeitura tem que estar fazendo parte desse contexto, contribuindo dentro dessa dificuldade. Até porque nós temos também vários terrenos em nossa cidade. Se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver muitas moradias e no meio delas tem vários terrenos que não tem utilização nenhuma. A prefeitura também pode estar fazendo um diálogo com esses proprietários. De repente, ali pode se tornar até uma moradia. Inclusive até diminuindo o valor até do fator da infraestrutura, porque toda moradia, se você for fazer uma moradia, tenha uma quantidade grande de casas, necessita camada asfáltica, iluminação, rede de esgoto, e às vezes nós temos às vezes até uma centena de terrenos vazios, que inclusive moradores até reclamam que é um local de bichos peçonhentos, ratos, escorpião e tudo mais, que ocupa as casas dela. Então a gente, de repente, vai fazer uma ação, fazer uma ação que aquele local que esteja vazio possa ser ocupado e está servindo de moradia para uma pessoa que está precisando, que esteja precisando, né? Muito bem, então vamos para a sexta pergunta. Aqui, saúde pública. Tem saúde pública aí? Obrigado. Então vamos lá, candidato. A área da saúde é a que a população indica como a que deve receber maior prioridade pelo poder público e pela prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde, que é o principal órgão responsável por gestão dos serviços, ações, contratações e repasses de subvenção.
Considerando que as prefeituras precisam aplicar recursos próprios, que devem somar pelo menos 15% da sua receita e também pelos recursos passados pela União ou pelo Estado, o que hoje a sua administração vê como ponto de partida para melhorar a saúde em Santo Anastácio? Eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que eu fico à vontade para estar respondendo essa pergunta da saúde. Eu fui eleito em 2012 e assumi em 2013. Desse tempo para cá, eu trouxe como vereador mais de 3 milhões para Santo Anastácio. Se hoje a gente tem um hospital que esteja ainda com uma condição que a população ainda vê que necessita disso, daquilo, esse vereador conseguiu mais de 1.382 itens que dentro da Santa Casa mais ou menos tem quase 600 itens. Mesa cirúrgica ali eram coisas que tinha mais de 30 anos. Hoje nós temos 3 mesas cirúrgicas de alto atual, né? E o ano passado eu consegui 11 veículos. Dentro desses 11 veículos, 9 são da saúde. Esse ano eu consegui 450 mil para a compra de remédios também. Então, e dentro do nosso apresentação que a gente até distribuiu para a população, nós temos lá, que no início eu falei que nós temos 19 deputados no estado de São Paulo. Eu consegui muita coisa para a nossa cidade dentro da área da saúde. E, se eleito, com certeza, esses 19 deputados, não foi todos eles que contribuiu. E eu posso dizer para a população que a gente sendo eleito, a gente vai estar recebendo subvenção, emendas parlamentares através deles, para a gente estar melhorando cada vez mais a nossa comunidade. Hoje, a nossa comunidade, ela reclama que, de repente, falta médico e tal, só que o médico é uma coisa do executivo e da própria Santa Casa. E tem uma dificuldade que a Santa Casa hoje, ela é administrada por um grupo que chama Irmandade. E ela não é totalmente pública, né? Porque tem uma administração particular e aí tem dificuldade até de receber emendas para custeio, para pagar. Se ela fosse totalmente pública, nós poderíamos ter uma Santa Casa como referência. E nós temos uma Santa Casa. E a gente, chegando lá, a gente vai tentar fazer uma parceria com eles para tentar fazer com que a gente possa utilizar essa Santa Casa, fazer com que ela possa estar atendendo uma área, um exemplo, uma área de... Candidato, vou precisar interromper o senhor, sinto Okay. muito. Acabou o tempo. Vamos para a última pergunta. Educação. Os municípios cuidam especificamente da educação infantil, creches e pré-escolas e do ensino fundamental. Em 2017, o GEDUC, Grupo de Atuação Especial de Educação de Presidente Prudente, visitou as escolas municipais de Santo Anastácio para apurar instalações e a demanda de vagas em creches. Outro ponto importante é a reorganização do plano de carreira do Magistério Público Municipal de Santo Anastácio, que seria votado este ano e foi retirado de pauta. Qual o principal desafio a ser enfrentado pelo novo secretário ou secretária da Educação? Sem dúvida. Olha, uma coisa importante e interessante, ainda bem que a nossa cidade, ela ainda está dentro da área da educação, ainda ela está andando razoavelmente bem. Por mais que foi municipalizado o ensino fundamental do 6º até o ensino médio, né? Mas, como foi falado, o secretário que estiver à frente dessa pasta, ele vai ter uma facilidade, inclusive do ano que vem, devido ao Fundeb, que esse ano o Congresso aprovou que vai ter um
subsídio maior, vai ter um valor a mais para a área da educação. E isso vai fazer com que, como você citou, vai sobrar alguma coisa para que possa dar uma infraestrutura para as escolas, na qual nós temos uma melhor infraestrutura no sentido de carteira, cadeira, possibilidade de dar uma condição melhor para os alunos. Uma coisa muito interessante, que ao meu lado tem um amigo, o professor Agripino, a demanda muito dos alunos. Às vezes ele vem de casas com problemas, eles levam às vezes muitos problemas da escola de casa, e nós não temos as pessoas que de repente possam estar atendendo essa criança no sentido de problemas que todos têm na casa, mas uns têm problemas diferentes. Ou seja, a finalidade nossa é fazer com que nós tenhamos um quadro de psicólogo, psicopedagogos, para que possa estar atendendo e vendo a necessidade dessas crianças, para que ela possa ter um desenvolvimento melhor, ter um conhecimento melhor, ter uma condição espiritual também nesse sentido. Porque o professor hoje, ele às vezes atende uma quantidade de crianças que é insuficiente para que ele possa estar dando atenção a todos. E nada mais justo a gente ter pessoas qualificadas no sentido psicológico e que tenha condições, formadores na área de psicopedagogia também, para que possa estar atendendo essas demandas, para que de repente possa estar facilitando o entendimento, o ensinamento nas salas de aulas. Maravilha. Bom, 7 perguntas, portanto, foram respondidas nesta ocasião, conforme acordado previamente com o candidato e com vocês, telespectadores da Sabatina. Mário Augusto Batista Leite, mais conhecido como Dida, candidato à Prefeitura de Santo Anastácio pelo PT. O senhor tem 3 minutos para suas considerações finais, por gentileza. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer à nossa população, eu tenho orgulho de pertencer ao PT. E deixar bem claro uma coisa. Vocês receberam na casa de vocês um panfleto que tem mais de 5 milhões de emendas que eu consegui para o nosso município. Na realidade são 7 milhões e 600, que tem coisas ali que não está nos explicativos. E quero dizer uma coisa, eu comecei a minha vida política indo no trevo, com um pedaço de papelão pegando carona. Não foi o PT. As pessoas hoje, a gente vive num país que, por falta de você pertencer a uma sigla, eles querem te demoniar. Quero dizer uma coisa, tudo que foi feito aqui, foi o Dida que foi lá. Se eu for escolhido, o Dida, eu pertenço a uma sigla. É a mesma coisa, existem várias siglas. A igreja é uma sigla, a OAB é uma sigla, a escola é uma sigla, a família é uma sigla, a polícia militar é uma sigla. Agora eu pergunto a vocês, dentro de todas essas siglas, todos são perfeitos? O que não são perfeitos, eles têm nome. Essas siglas, elas não andam, elas não falam mal de você, ela não te xinga, ela é morta. Quem faz com que a pessoa saiba da sigla, tem nome. Meu nome, como foi dito, Mário Augusto Batista Leite, mais conhecido, vocês conhecem, o Dida. Se eu for eleito, o Dida que vai estar à frente, o Dida que vai atrás de recurso, o Dida que vai estar dando condições para a nossa cidade ter uma vida melhor e digna. É isso que eu peço para vocês, para que vocês possam separar. Sigla, ela é morta. São as pessoas que fazem acontecer, são as atitudes, são as pessoas, e elas têm nome.
ok? Muito obrigado e parabenizando novamente vocês pela iniciativa, que foi muito interessante. A gente fica nervoso, tal, eu não tenho não é a minha praia, tal, mas é interessante, foi muito interessante estar participando com vocês, tá? Muito obrigado aí. Obrigado, Dida, candidata à Prefeitura de Santo Anastácio pelo PT. Obrigado a toda a sua equipe que acompanhou nesse evento e muito obrigado a você, eleitor anastaciano, que esteve conosco nessa entrevista.